Muito bom dia, boa tarde e buenas noites, Prof. Maria Andrade aqui, estou num localzinho aqui improvisado falando com vocês hoje. Hoje eu vim aqui conversar sobre um quiz de sim ou não que eu mandei lá no grupo da mentoria coletiva. Por lá nós costumamos fazer isso, tá? E eu envio também um resumo que responde essas questões. E depois eu trago aqui um vídeo para a gente conversando sobre isso. O tema dessa vez foi parcerias público-privadas. De onde que eu tirei da gente conversar um pouco sobre esse tema? Porque no simulado do outro domingo foi um tema que os alunos erraram muito. E nosso estudo é sempre totalmente prático, direcionado e estratégico para aquilo que os alunos precisam. Então, esse foi um tema que apareceu como dificuldade, e aqui, como vocês podem ver, que está aparecendo aqui em cima, eu mandei um quiz de sim ou não lá no grupo do WhatsApp dos alunos da mentoria. Nós temos nesse momento 3 grupos de WhatsApp dos alunos da mentoria coletiva. Esse que está fixado aqui em cima é o primeiro, tá? O mais antigo. E é esse que eu uso como exemplo aqui para vocês, tá? Eu então mandei o resumo para eles. O pessoal do curso prático para a primeira fase da OAB também tem acesso a esse resumo, tá? Ele está lá no passo 25 do curso, revisão geral 1. E os alunos da mentoria coletiva, além de terem recebido pelo WhatsApp, também podem acessar esse resumo no banco de resumos que tem lá na página da Hotmart de vocês, tá bem? Então, aqui, ó, parceria público-privadas. A primeira questão que veio é: as parcerias público-privadas derivam do artigo 175 da Constituição Federal? São perguntinhas de sim ou não, bem simples, tá? Assim, simples, nem sempre tão simples, mas fáceis de encontrar dentro dos resumos que eu mando, que é exatamente para fixar o conteúdo, tá? Não é para serem assim questões absurdamente elaboradas. É realmente para vocês conseguirem encontrar dentro do resumo ali de forma bem fácil, que é para fazer esse estudo ativo e fixar de forma simples o conteúdo. Então, a gente vai lendo o resumo e vai respondendo as questões. As parcerias público-privadas derivam do artigo 175 da Constituição Federal? Sim ou não? Aqui, no caso, todos os alunos responderam que sim. Vamos verificar. A regulação das concessões de serviço público no Brasil é relativamente recente, ganhando destaque a partir dos anos 1990. Foi nesse cenário que surgiu a Lei 8.987 de 95, responsável por disciplinar as concessões e permissões de serviços públicos, conforme previsto no artigo 175 da Constituição Federal. Então, vejam, aqui já temos a nossa resposta, todos os alunos acertaram, e sim, essa forma de delegação da administração pública, né? Porque ela delega ali para um ente privado um serviço público, tá? Tanto através da cobrança de taxas, né, para o próprio usuário pagar, como também a administração pública pode pagar por esse serviço, às vezes o serviço é prestado somente para a administração pública, tem que ser um serviço continuado, a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, é algo que deriva da nossa Constituição Federal. Então, vamos ler o artigo. Nós lemos muitos artigos aqui também, porque deriva tudo da letra da lei, né? Opa, no resumo. 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação ou prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre 1. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. 2. Os direitos dos usuários. 3. Política tarifária. E 4. A obrigação de manter serviço adequado. Vamos ver qual é a próxima questão. A gente respondeu 1. Nas chamadas concessões comuns, o Estado transfere à iniciativa privada a prestação de determinado serviço público. Todo mundo respondeu que sim. Vamos ver. Contudo, essa norma concentrou-se na regulação das chamadas concessões comuns, modelo em que o Estado transfere à iniciativa privada a prestação de determinado serviço público, autorizando, inclusive, a cobrança direta dos usuários como forma de remuneração. Isso acontece, por exemplo, no transporte público, né? Com o tempo, vamos ver aqui a próxima questão. Nas concessões comuns, não é permitida a cobrança direta dos usuários desses serviços. Não, tá? É permitida sim a cobrança direta de serviço, como nós acabamos de ver. Como eu falei também, é o caso do transporte público, tá? Tanto é em Florianópolis, né? Em Florianópolis se chama Consórcio Fênix, a, a empresa, né? Ó, com o tempo, novas formas de colaboração entre o poder público, a iniciativa privada e os cidadãos foram sendo desenvolvidas, exigindo autorização normativa.
Próxima questão. É comum que o Estado faça uma parceria público-privada sem a necessidade de licitação? Todos responderam que não. Aqui, vamos ver. Diante disso, tornou-se necessário um novo marco legal que contemplasse essas modalidades alternativas de delegação. Assim, foi editada a Lei 11.079 de 2004, com o objetivo de regulamentar as licitações e contratações das parcerias público-privadas no âmbito da administração pública, abrangendo todos os entes federativos. Vamos dos PPP. De forma resumida, a concessão de serviços públicos ocorre quando a administração pública, por meio de licitação, ou seja, não tem como não ser através de licitação, tá? Tem que ser por meio de licitação, transfere a um particular a responsabilidade pela prestação de determinado serviço, permitindo que ele seja remunerado por essa atividade. Então, ela transfere para o ente particular um serviço que era para ela prestar, mas ela não consegue, e aí ele cobra por esse serviço diretamente do usuário, tá bem? Então, aqui, ó, tem que ter licitação, tá? É possível o próprio poder público ser o destinatário final do serviço prestado por essa parceria? Todos responderam que sim. Como vimos anteriormente, a Lei 8.987 de 95 trata das chamadas concessões comuns, nas quais a remuneração da concessionária decorre exclusivamente dos valores pagos pelos usuários de serviço. Então, nessas concessões comuns, são os usuários dos serviços que pagam totalmente por esse serviço, certo? Contudo, há situações em que essa forma de remuneração direta pelos usuários não é viável. Isso ocorre, por exemplo, quando o próprio poder público é o destinatário final do serviço prestado ou quando a receita obtida junto aos usuários não é o suficiente para garantir o equilíbrio financeiro do contratado. Então, vemos que sim, é possível o poder público ser o destinatário final de uma parceria público-privada, tá? Foi uma questão que caiu lá no nosso simulado e muitos responderam que não. Claro, depois viram, né, nos comentários que sim, é possível, porque vejam, a questão, normalmente, a banca traz essa parte de parceria público-privada, induzindo sempre muito o aluno a erro, tá? Mais do que o comum. Por se tratar de uma parceria entre o Estado e o ente privado, ela faz o aluno pensar que, se o Estado está precisando do ente privado para ajudar nessa prestação de serviço, não pode ser para ele mesmo. E pode, tá? É possível o Estado realizar pagamentos diretos aos prestadores de parceria público-privada? Sim, né? Ó, nesse caso, torna-se necessária a participação financeira da administração pública por meio de repasses ao parceiro privado. Então, sim, tem como tanto porque pode ficar muito caro para o usuário, né? O valor, então o governo vai lá a administração pública vai lá e vai ajudar, ou porque realmente é inviável seja cobrança de taxa, porque às vezes é o próprio ente público que é o destinatário final. Então, ele também irá pagar por isso, tá? Vamos ver a próxima questão. Existem duas espécies de concessão, a patrocinada e a administrativa. Contudo, há situações em que essa forma de remuneração direta pelos usuários não é viável. Tá. Para regular essas hipóteses, surgiu a Lei 11.079 de 2004, que instituiu parcerias público-privadas aplicáveis justamente quando a concessão de serviços públicos envolve, além da remuneração pelos usuários, uma contrapartida direta do Estado ao prestador de serviços. Espécies. De acordo com a Lei 11.079 de 2004, existem duas modalidades de parcerias público-privadas, distintas daquela concessão comum que nós falamos, né? Que traz aquela primeira lei, a 8.987 de 95. A primeira delas é a concessão patrocinada, que se aplica a serviços ou obras públicas em que há, simultaneamente, pagamento de tarifas pelos usuários e repasse de recursos pela administração pública ou parceiros privados. Esse modelo, deixa eu ver qual que é a próxima. Aqui, ó, na concessão patrocinada, os pagamentos são realizados somente pelos usuários e não pela administração pública. E aqui todos acertaram que nós acabamos de ver que não, né? Pode ser cobrada uma taxa do cidadão ali e também a administração pública vir injetar dinheiro ali por se ficar muito caro, por ser inviável o usuário arcar com esse custo totalmente sozinho, tá? Aqui a próxima. Em nenhuma hipótese de parceria público-privada, o Estado irá complementar os pagamentos diretamente ao parceiro privado para reduzir os valores cobrados ao usuário. Acabamos de ver que não.
É possível que na concessão administrativa o Estado seja um usuário indireto dos serviços prestados. Vamos continuar. Aqui, ó, tivemos um empate. Esse modelo é adotado quando se verifica que a remuneração exclusivamente pelos usuários não é suficiente para viabilizar o serviço ou os investimentos necessários, seja por razões de inviolabilidade econômica ou para garantir a modalidade tarifária. Nesses casos, o Estado complementa o pagamento diretamente ao parceiro privado, reduzindo o valor que seria arcado pelos usuários. É importante destacar que no âmbito das PPPs, né, sempre que for PPP, gente, parceria público-privada, acreditem em receber essa questão, a Lei 11.079 utiliza a expressão, as expressões parceiro público, referindo-se à administração pública, e parceiro privado, referindo-se ao ente privado, né, referindo-se à empresa contratada para executar o serviço. A segunda modalidade é a concessão administrativa, que se caracteriza pelos contratos em que a administração pública é usuária direta ou indireta dos serviços prestados. Então, aqui, ó, é possível que na concessão administrativa o Estado seja usuário indireto dos serviços prestados, e sim, é possível, tá? Pode ser direta ou indiretamente. É permitida a celebração de contratos de PPP cujo valor global seja inferior a 10 milhões de reais? Vamos verificar essa parte de valores agora, tá? Mesmo que o contrato envolva a execução de obras ou fornecimento de bens e instalações, o benefício final é destinado ao ente público. Por isso, não faz sentido que haja cobrança de tarifa dos usuários, afinal, usuários privados nesse tipo de concessão. Assim, toda a remuneração do parceiro privado é feita diretamente pelo parceiro público. Vedações. Aqui que a gente vai ver, tá? A Lei 11.079 de 2004 estabelece que alguns limites e restrições importantes para a celebração de parcerias público-privadas, com o objetivo de garantir sua viabilidade e adequação ao interesse público. Primeiramente, não é permitida a celebração de contratos PPP cujo valor global seja inferior a 10 milhões de reais. Quero que nós vemos que é permitida? Não, não é permitida, todos os alunos acertaram. Ué, o prazo máximo de um contrato de PPP, ó, é boa para travar. O prazo máximo de um contrato de parceria público-privada é de 35 anos, sem contar as prorrogações. Isso aqui caiu numa questão de pegadinha, tá? Ó, além disso, a lei define limites de prazos para os contratos. Prazo mínimo de 5 anos e máximo de 35 anos, já incluídas eventuais prorrogações. Então, se o contrato, normalmente esses contratos são prorrogados, prorrogados, prorrogados. Então, é no máximo por 35 anos, já com as prorrogações, tá? Não sem contar as prorrogações. Isso aqui é uma pegadinha que já caiu em prova e tende a voltar caindo, porque muita gente cai. É permitido celebrar um contrato de parceria pública ou privada para o fornecimento de mão de obra? Ó, existem limites que visam equilibrar a segurança jurídica do parceiro privado, com o controle e planejamento a longo prazo por parte do Estado. Outro ponto relevante é a vedação quanto ao objeto do contrato. A norma proíbe a celebração de parcerias público-privadas cujo objeto seja o simples fornecimento de mão de obra, o fornecimento de instalação de equipamentos ou execução isolada de obra pública. Então, obra, não é permitido. As parcerias público-privadas devem envolver necessariamente prestação continuada de serviços públicos. Vamos ver. Isso significa que as PPPs devem envolver necessariamente prestação continuada de serviços públicos e não apenas ações pontuais ou contratos comuns de fornecimento ou execução. Toda contratação de parceria público-privada deve ser precedida por uma licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. Todos os alunos responderam que sim. Vamos lá. Licitações. Por fim, é importante destacar algumas regras sobre as licitações para a contratação de parcerias público-privadas. De acordo com a Lei 11.079 de 2004, toda contratação de parceria público-privada deve ser precedida por uma licitação, que pode ser feita na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo. Então, sim, tem que ser alguma dessas duas, tá? Vamos terminar aqui de ler o nosso resumo. Além disso, as propostas devem ser avaliadas com base nos seguintes critérios: menor tarifa paga pelo usuário,
combinação entre a menor tarifa e a melhor técnica, menor contratação paga pelo parceiro público e combinação entre o menor valor pago pelo parceiro público e a melhor técnica. Então, esse foi o nosso resuminho de parcerias público-privadas, está destacando ali as principais dificuldades que os alunos apresentaram no nosso simulado de domingo. Lembrando que na nossa mentoria coletiva nós fazemos simulados todos os domingos, tá? Esse domingo agora foi de direito tributário, então nós vamos verificar as principais dificuldades dos alunos e somar esse conteúdo que a gente já vem estudando. O nosso próximo quiz aqui dos alunos vai ser de direito das coisas, penhor, anticrese, hipoteca, tá? Então acompanhe aqui se vocês quiserem participar, né, ver como é que é. E quem quiser participar da nossa mentoria coletiva, é só se inscrever através do link na bio, lembrando que é um valor pago mensalmente, e você só paga aquele mês que você, de fato, utilizar a nossa mentoria. Se quiser passar somente um mês na mentoria para dar um gás, para dar uma orientada boa, pode ficar à vontade, tá? Só peço que... Opa, parei. Só peço que saiam do grupo, do nosso grupo da mentoria no WhatsApp, assim que vocês resolverem cancelar, tá? Mas de resto não tem problema nenhum. Participar, eu fico muito grata. Quanto mais gente, melhor. Ai, não consigo. Vou voltar aqui para encerrar o nosso vídeo. Oxi. Vamos encerrar aqui o nosso vídeo de hoje, porque eu não edito. Vocês sabem que eu não edito, né? Eu gravo direto, porque eu não consigo fazer ao vivo tudo no mesmo horário, para a gente conseguir fazer todo mundo junto, né? Então eu gravo de forma assim, direta, seguida, corrida, para todo mundo. Pronto, tinha travado aqui o computador, consegui voltar. Então é isso, gente. A gente se vê possivelmente, provavelmente amanhã, tá? Um beijo da prof.